Aula de Administração Pública, tema: Princípios da Governança Pública. Olá, concurseira, olá, concurseiro. O tema dessa aula é Princípios da Governança Pública. É um assunto novo e está aparecendo bem recentemente como tema de edital, Princípios da Governança Pública. Então, vamos ver o que é isso aqui. Vamos começar aqui pela teoria, então. Bom, nós temos vários documentos que falam sobre isso. Vamos começar aqui pelo que está numa questão da Fundação Carlos Chagas, tá? Uma questão de 2019. Veja lá, ó. Princípios da Governança Pública, segundo a visão da Fundação Carlos Chagas. De acordo com as publicações mais reconhecidas sobre o tema, como, por exemplo, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, os princípios básicos de governança corporativa relacionam-se diretamente com a identidade da organização, influenciando a deliberação ética e norteando a atuação dos agentes de governança e o funcionamento do sistema de compliance. Bom, o que tem de importante aqui é o seguinte: perceba que, na visão da Fundação Carlos Chagas, e ela utiliza aqui uma fonte que é o Código de Melhores Práticas da Governança Corporativa de um instituto chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é que há aqui uma similaridade entre o conceito de princípios de governança com a ideia de valores éticos que a gente encontra quando na administração privada vai estudar planejamento estratégico. Então, ele deixa claro aqui que, a partir da visão do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, há uma similaridade, há uma identidade entre os princípios básicos da governança corporativa e a identidade da organização. Lembrando que identidade da organização trabalha essa ideia de valores que a instituição respeita. Então, fica fácil você entender esses princípios, porque você provavelmente já deve ter estudado a administração geral, e na administração geral a gente tem esse momento na área de planejamento estratégico em que se discute os valores éticos da instituição. E aqui se fala de novo, ó, identidade da organização influenciando a deliberação ética. Então, bacana essa informação aqui, que caiu em concurso, tá vendo? Caiu em concurso. Isso aqui é um enunciado de uma questão da Fundação Carlos Chagas de 2019. Tá? Bom, mas aqui ele fala em compliance. O que é compliance? Então veja aqui comigo. Compliance vem de comply em inglês, que significa agir em sintonia com as regras. Compliance significa estar totalmente em linha com normas, controles internos e externos e cumprir as políticas e diretrizes estabelecidas, tá? Então presta bem atenção. Compliance significa agir em sintonia com as regras, estar totalmente em linha com normas, controles internos e externos, cumprir as políticas e diretrizes estabelecidas. O termo compliance também é relativamente novo. Ele deve ter aí, no máximo, 10 anos de utilização na administração como um todo. Anteriormente, ele era um termo utilizado pelas grandes empresas de auditoria. Eles tinham lá esse departamento de compliance, essa área de compliance. Por quê? Porque a auditoria tem como finalidade fazer o que a compliance propõe. Verificar na auditoria se a instituição auditada está totalmente em linha, então está totalmente de acordo com normas, controles internos e externos no cumprimento das políticas e diretrizes estabelecidas. Então a auditoria faz isso, a auditoria verifica se aquilo que está sendo feito está ok em relação às regras estabelecidas. E
na empresa da auditoria, já há muito tempo, o termo compliance é utilizado. Agora, ele chega mais aberto, né? E no momento em que isso é adotado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é citado pela Fundação Carlos Chagas, a gente percebe que esse termo está começando a chegar também na área pública, tá? Então, você tem aqui nesse texto essa visão do que é princípios de governança pública no sentido amplo, né? Onde é que ele casa com o quê, e segundo essa visão de compliance. Tranquilo? Bem, uma outra conceituação de compliance. Compliance é assegurar que a instituição está cumprindo todas as imposições dos órgãos de regulamentação nas esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica, previdenciária e ética. Então, fica bem claro que é algo que cabe às auditorias internas e externas verificar, tá? Então, esse assunto de compliance já aparece em concursos, sim, a compliance está muito ligado ao conceito de gestão de riscos. Então, quando temos no edital gestão de riscos, normalmente aparece questões de compliance. Então, coloca no teu material de estudo aí, tá? Se você tiver no teu edital, no edital do concurso que você vai fazer, gestão de riscos, estude compliance, porque é ponto garantido, tá? Tranquilo? Vamos para frente. Mais especificamente, no nível ligado aos concursos públicos, você vai encontrar os princípios de governança pública no Decreto 9203 de 2017, e nesse decreto está bem concreto que os princípios da governança pública são os seguintes: capacidade de resposta, integridade pública, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, e veja aqui que já tem uma inversão, né? Ele já coloca a accountability como um termo acessório, e transparência. Então, atenção, ó, princípios da governança pública, além de se ter aquela visão maior que eu expliquei a partir da questão da Fundação Carlos Chagas, você vai ter que responder exatamente o que está aqui no Decreto 9203 de 2017. Então, os princípios da governança pública são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 princípios, tá? Cara, mas o que quer dizer tudo isso aqui? Eu vou explicar para você agora. Veja aqui comigo. Primeiro vamos aqui, ó. A principal finalidade dos princípios de governança, e isso está na lei, é servir como um elemento de conexão entre os princípios constitucionais. Quais são eles? Está lá no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, fazer esse elemento de conexão entre esses princípios e a atuação do agente público. Ou seja, o agente público, nós sabemos disso, precisa estar sempre cumprindo os princípios constitucionais. Tranquilo? Então veja, princípio de governança faz uma ligação entre a atuação do agente público, e os princípios constitucionais que estão no artigo 37. Ok? Tranquilo? Bem, aqui está o conceito de governança pública, também segundo o Decreto 9203 de 2017. A governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para quê? Para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Tranquilo? Bem, vamos então agora, como eu falei, estudar cada um desses princípios, tá? Então vamos lá, ó. O que se entende por capacidade de resposta? Capacidade de resposta é a competência de uma instituição pública de atender de forma eficiente e eficaz às necessidades dos cidadãos, antevendo interesses e antecipando aspirações. Tá vendo? Então, aqui eu poderia substituir esse texto assim, ó.
ao invés de dizer antevendo interesses e antecipando aspirações, eu poderia dizer assim, ó, de maneira proativa. Quando eu antevejo e eu antecipo, eu estou tendo um comportamento proativo, ok? Lembre que os comportamentos na área de ação, reação, são 3. Eu posso ser resistente, sou fechado, sou resistente a qualquer tipo de sugestão ou mudança. Eu posso ser, numa segunda situação, reativo, então precisa dar um empurrão para que a pessoa faça alguma coisa. E a situação ideal é que ela seja proativa, que ela anteceda, que ela antecipe, que ela anteveja as necessidades. Então, capacidade de resposta, você veja que é mais do que responder rápido. É responder rápido e antever o que eventualmente vai ser solicitado e já disponibilizar. Tranquilo? Depois, integridade pública. Integridade pública, eu estou trazendo para você um conceito aqui da OCDE de 2017 que é muito interessante. Integridade pública é alinhamento consistente e adesão a valores, princípios e normas éticas comuns, né? Vamos rever isso aqui que está mal lido. Alinhamento consistente e adesão a valores, princípios e normas éticas comuns, para quê? Para sustentar e priorizar o interesse público em relação ao quê? Em relação aos interesses privados no setor público. Então, o interesse público, ele deve não ceder em relação a interesses privados que, de alguma forma, façam solicitações ao setor público, ou pressionem o setor público, que é pior ainda. Então, integridade pública é receber pressões, receber certas, às vezes, ofertas de cunho ligado à área da corrupção e resistir a isso. Então, isso é integridade pública. Tranquilo? E isso é um princípio da governança pública. Depois, confiabilidade. Capacidade das instituições de minimizar as incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político. Observe que está falando aqui em minimizar as incertezas. Não significa anular as incertezas, porque é impossível anular problemas, incertezas, distúrbios e instabilidades na área econômica, social e política. Mas se nós temos uma governança pública forte, eficaz e que consiga ter como um princípio a busca da confiabilidade junto aos cidadãos, a paz social se mantém. Os cidadãos ficam na deles, confiando que os governantes vão agir corretamente. Essa que é a ideia. Depois, melhoria regulatória. Melhoria regulatória significa desenvolvimento e avaliação de políticas e de atos normativos em um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão de cidadãos e partes diretamente interessadas. Bom, veja que essa definição aqui da Comissão Europeia de 2016, a anterior, a exemplo a que veio antes ainda, é da OCDE de 2017. Então são textos que você colocando no seu material de estudo, você absorve isso aqui e quando você vai para a prova, certamente o texto da questão, a alternativa correta, está presa a esses conceitos. Mas lembre que você não tem que decorar nada disso aqui. Isso aqui não se decora. Isso a gente tem que entender. Tem que entender melhoria regulatória, o que é, integridade pública, o que é, capacidade de resposta, o que é. Tá? Então não é uma coisa assim que você pegue, estude, decore, daí chegue lá e lembre de tudo. Por quê? Porque é possível redigir todos esses conceitos dizendo a mesma coisa, usando outra construção de frase. Então você tem que entender para depois você ler o texto que é colocado na prova e conseguir fazer essa checagem, essa aproximação entre o texto oficial e o texto que a organizadora do concurso
sempre dá uma modificada, justamente para verificar se você decorou ou se você entendeu. Ela quer dar ponto para quem entendeu, não para quem decorou, ok? Vamos para frente? A ideia, então, de melhoria regulatória não se restringe à regulação econômica de setores específicos realizados pelas agências reguladoras. Isso é importante entender. Melhoria regulatória pode que você associe rapidamente às agências reguladoras, tá? Não é que essas agências reguladoras não sejam encarregadas de melhoria regulatória, mas o texto está dizendo que, além das agências reguladoras, nós temos que nos preocupar com a ideia de desenvolvimento e avaliação de políticas e atos normativos num processo transparente, também oriundos da área governamental como um todo, não apenas das agências reguladoras. Aqui dá para montar uma pergunta, né, que vai derrubar muita gente. Dizer que a melhoria regulatória é um encargo exclusivo das agências reguladoras. O princípio da melhoria regulatória está a cargo exclusivo das agências reguladoras. Errado, tá? Está bem claro aqui que não se restringe às agências reguladoras. Tranquilo? Muito bem. Vou para frente. Prestação de contas e responsabilidade, em inglês, accountability. Vinculação necessária, especialmente na administração de recursos públicos, entre decisões, condutas e competências e seus respectivos responsáveis. Significa manter uma linha clara e objetiva entre as justificativas e os resultados da atuação administrativa, de um lado, né, e os agentes públicos que dela tomarem parte, de outro. A ideia central da accountability é exatamente essa. Eu presto contas e se em algum momento as decisões foram decisões errôneas, então, imediatamente, eu me assumo como responsável e vou justificar aquilo que eu fiz de errado. Se nós estamos falando do governo como um todo, dos governantes como um todo, ou de uma área governamental, ela já imediatamente vai fazer uma ação de accountability, dando explicações, dando alternativas, soluções, conforme for o caso. E não tomar uma posição de omissão, uma posição de não tenho nada a ver com isso. Quem diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, é alguém que não conhece o conceito de prestação de contas e responsabilidade, ou em inglês, accountability. Tranquilo? Bem, e por último, transparência, tá? Transparência, então, é um princípio da governança pública. Compromisso da administração pública com a divulgação das suas atividades, prestando informações confiáveis, relevantes e tempestivas à sociedade. Tempestivas quer dizer o quê, hein? Tempestivas quer dizer tempestade? Não. Tempestivas quer dizer a tempo. Aconteceu, divulga. Tomou a decisão, divulga. Não atrasar a informação, ou, pior que isso, omitir. Mas tempestiva significa no momento ou no período imediato a uma decisão tomada em termos de políticas públicas, de mudanças ou coisa parecida, tá? Inserida em um conjunto de princípios centrais que orienta a atividade pública, a transparência é um dos pilares para a construção de um governo aberto. Aqui, Open Government, em inglês, ou governo aberto em português, é um assunto também que se deve colocar aí para ser pesquisado, tá? Está se falando muito nesse governo aberto. O governo aberto, como se viu, tem um termo em inglês, a expressão em inglês, é a visão mundial. Aqui no Brasil nós associamos essa ideia de governo aberto à transparência. Mas é bom você dar uma pesquisada também na expressão governo aberto, que é uma expressão recente. Já devo ter visto isso em concurso, mas em poucas questões.
Então perceba que a transparência, ela está bem clara aqui, ó, a transparência é um dos pilares para a construção de um governo aberto. O que é um governo aberto? É um governo que se comunica, que presta informações, que não esconde nada, que coloca a divulgação, a publicidade, a transparência numa situação de regra e, eventualmente, alguma informação mais perturbadora ou não bem pesquisada, ela eventualmente seria sigilosa. Mas as informações sigilosas num governo aberto são mínimas. O que prevalece é a transparência. Num governo fechado, num governo autoritário, é o contrário, né? O sigilo predomina e a informação é mínima. Tranquilo? Então esse é o conjunto de informações sobre princípios da governança pública. Bem, temos ainda aqui um texto, né, que está ligado ao conceito de governança pública, que pode aparecer numa prova, que é um texto do Banco Mundial, no seu relatório de desenvolvimento mundial de 2017. O Banco Mundial entende que é necessário repensar a governança pública a partir de 4 resultados desejáveis, e isso é uma espécie de síntese última dos fins estatais. Quais as 4 variáveis que o Banco Mundial considera importante na ação da governança pública? Segurança, crescimento, equidade e sustentabilidade. Então, minha recomendação é que você pegue esse texto e também coloque aí no teu material de estudo. Pode acontecer que surja uma questão citando quais são, como está colocado aqui, os 4 resultados desejáveis numa ação de governança pública segundo o Banco Mundial. Daí é lógico, vai aparecer lá aquelas 5 alternativas, uma delas vai ser essas 4. As outras vêm aí com um monte de coisa diferente. A referência aí é Banco Mundial, tá? E é interessante que se entre também no portal do Banco Mundial, tem em português esse site, e dê uma estudada nesses conceitos. Bem, partindo então dessa premissa, o relatório, olha que importante, o relatório do Banco Mundial propõe 3 princípios norteadores de uma nova perspectiva de governança. Se no edital está escrito princípios de governança pública, ele pode citar a visão nacional, mas ele pode também trabalhar com os princípios norteadores de uma nova perspectiva de governança do Banco Mundial. Quais são elas? Veja aqui, ó. Primeiro, pensar não apenas sobre a forma das instituições, mas também sobre as suas funções. Então, ele está dizendo o seguinte, não interessa só estruturar uma instituição, é necessário ver para que ela serve, por que ela está aqui, ela funciona como, tá? Então, isso aí é um aspecto que o Banco Mundial considera um fator norteador de uma boa governança. Segundo, pensar não apenas sobre a construção de capacidades, mas também sobre as simetrias do poder, ou seja, distorções do poder, né? E 3, pensar não apenas sobre o Estado de Direito, mas também sobre o papel da lei. Então, questionar a lei. Tem alguns autores que dizem assim, ó, lei é para ser cumprida, mas para ser analisada, questionada frequentemente, para fazer ajustes caso ela comece a se transformar numa lei ultrapassada, tá? Esse o conceito que nós temos aqui nesse princípio norteador número 3. Apontados esses princípios, então, o relatório do Banco Mundial conclui que um dos desafios que uma boa governança permite enfrentar é a solução de problemas que afetam as funções da instituição, necessárias para quê? Para garantir a eficácia das políticas, gerando comprometimento, coordenação e cooperação. Tranquilo? Então você veja que você tem material à beça aí sobre princípios da governança pública para você se organizar e se preparar para responder sobre esse tema. Ok? Muito bem. Vamos encerrar essa aula então vendo algumas questões de concurso. Vamos ver aqui a primeira questão, ó. Cita
aquela questão que eu falei lá, que eu coloquei lá na parte inicial, da questão do Banco Mundial, da banca Fundação Carlos Chagas, foi num concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então veja lá, a abertura é aquela que nós já vimos. De acordo com as publicações mais reconhecidas sobre o tema, como o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, publicado pelo IBGC, os princípios básicos de governança corporativa relacionam-se diretamente com a identidade da organização. Eu quero fazer um comentário aqui importante. Observe que nessa questão ele não está falando de governança pública, ele está falando de governança corporativa. Por isso que ele não usa a lei que estabelece as regras da governança no ambiente público. Mas observe que a questão está aqui, ó, uma questão de Tribunal Regional Federal, então do Poder Judiciário. Então perceba que se fala sobre esse assunto. E aqui eu quero então fazer mais uma observação. Estude também alguma coisa sobre governança corporativa e estabeleça a diferença entre governança corporativa e governança pública. Pode que surjam questões fazendo essa comparação entre o que é governança corporativa e o que é governança pública. Já expliquei, governança corporativa é na área privada, governança pública é na área da administração pública. Mas observe que a questão aqui apareceu dentro de um concurso e fala em governança corporativa, ok? E está classificado como questão de administração pública. Bem, já falamos aqui então que a alternativa correta qual é que é? Um desses princípios básicos é a accountability, que significa o quê? Prestação de contas pelos agentes da governança, de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Então perceba que aqui eu estou colocando a questão inteira para você estudar ela, ok? Vamos para frente? Bom, vamos ver essa aqui, ó. Entre os objetivos da boa governança no setor público incluem-se garantir que a organização seja responsável com os cidadãos, mantendo-os por meio da transparência informados sobre decisões e riscos. Texto certo, ok? Então, mais uma situação de utilização da boa governança no setor público, entendendo que a boa governança tem ao lado da transparência, que envolve informar aos cidadãos sobre decisões e riscos de uma determinada ação que tenha sido tomada, ok? Vamos para mais uma? Os arranjos institucionais dizem respeito a estruturas, processos, mecanismos, princípios, regras e normas que influenciam a governança em política pública. Então, de novo aqui um texto certo e lembrando sempre que governança é a capacidade governativa em sentido amplo, envolvendo a ação estatal na implementação das políticas públicas e na consecução de metas coletivas. Outra aqui, ó, mais um texto certo. As formas de participação social incluem os recursos como o direito de acesso à informação, o direito de petição e a ação popular. Aqui o texto está certo e eu coloquei aqui embaixo o que é petição, que é o ato de pedir algo de forma formal, o que é direito de acesso à informação, e aqui você precisa consultar a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527 de 2011. Então, o direito de acesso à informação está claro e instituído na administração pública através da Lei 12.527 de 2011, e o conceito de ação popular, que é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Observe que essa questão aqui é uma questão do IFAM, né? Então,
com essa visão que nós temos aqui, fica correto o texto da questão. As formas de participação social incluem recursos como o direito de acesso à informação, o direito de petição e a ação popular. Essas 3 ações, então, são formas de participação social. Bons estudos e até uma próxima aula.